Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de entrevista, dicas e história de mães que falam pra gente sobre os desafios e, claro, as delícias de educar filhos. Você me encontra aqui no YouTube, canal Preocupações de Mãe, e agora um novo perfil no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem cedilha, sem acento. Ali você vai ter contato com todas as coisas que a gente conversa aqui, com todas as novas oportunidades, com todos os novos conhecimentos, um espaço muito legal. Você já se inscreveu? Ainda não se inscreveu no meu canal? Tá mais do que na hora. Se inscreve, vai lá, ativa o sininho, curte e claro, compartilha, porque quando você compartilha, você leva a informação para muita gente. E é muito bom quando a informação é segura, quando a informação vem de fonte certa. Adoro isso. Bom, o tema de hoje é um tema muito legal, envelhecimento. Você já parou para pensar? Eu vou só contar aqui uma pesquisa que eu fiz sobre a expectativa de vida da mulher. Bom, a mulher vive muito mais do que o homem. Muito mais não, mas tem uma expectativa de vida maior. E sabe, ela tem, junto com isso, algumas comorbidades que são crônicas e elas vão ter que aprender a conviver com isso. E quem cuida dessa mãe que cuidou? Vamos pensar nisso? Será que as pessoas estão preocupadas com o envelhecimento? Vamos entender como é que funciona, quais são todas as possibilidades de um envelhecimento saudável. Saudável, é o que a gente quer. Para falar sobre esse tema, eu convidei duas pessoas super legais. São pessoas que trabalham diretamente com idosos e com a saúde. A Emily Ragazzi e o Bruno Araújo. A Emily Ragazzi, ela é enfermeira e ela é CEO, fundadora do Instituto Anziano, que cuida diretamente com idosos, né? E o Bruno é médico, né? Ele trabalha no médico clínico e trabalha com a Emily, dá esse suporte para todas essas questões do envelhecimento. Vamos ouvir um pouquinho sobre eles, vamos entender, mas não esqueça, hoje é o dia de se inscrever, hein? Vamos lá. Emily, Bruno, queria que vocês se apresentassem, que vocês falassem de vocês, da iniciativa de ter um instituto totalmente direcionado para o cuidado do idoso, que a gente sabe, muitas vezes os idosos ficam esquecidos, né? Sim. Eles ficam deixados, assim, para um segundo plano. E há uma dificuldade grande de integração desses indivíduos, dessas pessoas na nossa sociedade. Eu estou enganada? Não, é isso mesmo. Bom, Se apresenta para nós, claro. eu sou Emily, sou fundadora e hoje diretora do Instituto Anziano. O Instituto ele cresceu com essa vivência, né? Ele nasceu dentro de uma experiência que eu, como enfermeira dentro de algumas instituições, fui percebendo, né, essa necessidade de uma empresa um pouco mais próxima, né, como braço de apoio mais consolidado ali para familiares, né, para os idosos, mas ser essa rede de apoio, né, para essas famílias que buscavam no mercado algo mais sério, com mais qualidade, e tinham bastante dificuldade para encontrar. Então, a gente foi entendendo essa necessidade, a gente foi criando alguns serviços e hoje a gente está, né, já dentro aí de dezenas de casas, dando esse suporte, esse braço de apoio. Tem sim essa lacuna, né, que hoje a gente está buscando cada dia mais fazer essa integração, trazer, né, algumas políticas públicas com mais força para dentro de, né, com a possibilidade de chegar em todos. Mas é claro que o suporte familiar ali, ele é a base, né? Então, e é uma base que precisa de muita atenção também, porque hoje com essa correria do dia a dia, né? Com essa agenda lotada de todo mundo, o tempo mais curto, o dia mais curto, a gente percebe que cada vez mais as famílias buscam essa ajuda e a gente tem essa missão aí de levar um serviço com bastante qualidade, segurança, para dentro das casas, e é o que a gente vem fazendo e está sendo, bom, a gente recebe, né, uma satisfação muito boa aí de quem recebe todo esse trabalho que a gente constrói com bastante força, com bastante empenho ali. Muito bem. Eu acho que a gente podia começar a nossa entrevista. Ai, Bruno, perdão. Tranquilo. Vamos lá. Eu fui extremamente mal educada. Não. De vez em quando eu dou umas dessa, viu?
Bom, bora. Até porque o convite também foi meio em cima, né? Então não estava muito no... Não, a gente já recuperou. Bora, vamos embora. Não, obrigado pelo convite, tá, Esther? Parabéns, é um prazer conhecê-la aqui, um pouquinho que a gente conversou, conheci melhor a sua história, assim, fiquei encantado mesmo pelo seu projeto. Dá para sentir como você põe o coração e o propósito nobre que tem o seu canal. Então, fico honrado em poder participar. Nossa, agradeço muito. E eu trabalho, né, assim, estou trabalhando, apoiando a Emily, então, também colocando para o pessoal aqui, nós somos casados, né, a gente, então, acaba apoiando o Instituto também mais ali dentro do lar, né, o Instituto, que é uma criação da Emily, foi para dentro de casa, então é um projeto da nossa família mesmo, né, e dá muito orgulho de ver o que ela alcançou e o que projeta ainda, né, então acho que tem muita familiaridade, coincidência com isso, né, dá para ver que vocês são duas mulheres empreendedoras que põem paixão e transformam vidas, né? Um impacto super importante. Eu sou médico clínico, já aí mais de quase 15 anos de formado. Eu, pela minha especialidade, sempre trabalhei com idosos e a grande população do clínico. Eu também trabalhei 10 anos praticamente em gestão de hospital e a gente consegue ver de várias nuances, né? Dentro da prática médica, dentro dos impactos sociais, de saúde, que o envelhecimento traz. E é importante trazer um dado, uma reflexão, que o Brasil ele apresenta uma curva de envelhecimento, né, uma progressão do envelhecimento da sua população semelhante aos países desenvolvidos. Só que o Brasil não se desenvolveu, né? Enquanto na Europa, no Japão, eles ficaram ricos e envelheceram, nós envelhecemos e continuamos um país com diversas dificuldades. E isso traz um impacto enorme para a saúde, a vivência, a segurança dessa população, desses brasileiros hoje mais longevos. Nossa, bem interessante a gente poder falar sobre isso, porque esse vai ser um dos temas. Eu acho que a gente tem que ter um olhar bem importante sobre o que é envelhecer, né? E o envelhecer não é só esperar a aposentadoria, né? E muitas vezes as pessoas param e pensam que o envelhecimento ele vai acontecer naturalmente, que assim as pessoas envelhecem e acabou, mas não é, né? Hoje em dia a longevidade modificou a forma, as pessoas têm vivido mais, bem mais, mas qual a qualidade de vida dessa vivência, não é? Qual a qualidade de vida? O que se propõe para isso, não é? O que você falou é muito importante. A gente não se prepara para isso, mas cada vez mais esse tema está ficando mais em evidência e a gente consegue perceber hoje que é necessário sim ir de encontro a isso. Então, o dia a dia importa, né? O que você faz, como que você está levando a sua vida, desde a parte financeira, né? Que a gente tem que se preocupar, a gente tem que pensar que hoje a expectativa de vida, o que a gente falava de antes, 69, 70 anos, há 20 anos atrás, hoje a expectativa é no mínimo de 78 anos. E isso vai crescer ainda mais, né? Então, como que você vai chegar lá, né? Então, se preparar sim, né? Então, desde do financeiro, a parte emocional, social, né? A sua parte física, né? Como é que está a sua saúde? Então, alimentação, exercício físico, dormir bem, são os pilares principais, né? Então, cuidar disso, regar dia a dia mesmo, nutrir isso, para que você possa ter, né, uma vida longeva com qualidade, né? Podendo aproveitar disso, né? Vou cuidar eu vou trabalhar muito, fazer um pé de meia, e aí eu vou depois aproveitar essa aposentadoria, né? Mas aí chega lá e não consegue, né? Não tem essa qualidade de vida para poder usufruir de tudo isso, né? Então, ir regando mesmo no dia a dia. E é o que você falou, a gente não está preparado, mas esse tema está ganhando, sim, uma evidência. E a gente tem hoje muitos profissionais falando disso, plantando essa sementinha, né? Desde o assistido para a família, para a rede de apoio. Então, a gente tem observado esses temas em mais evidência. Você está falando e eu estou pensando aqui, lembrando de algumas coisas, né? Acho que todo mundo vai passar, ou já passou, ou está passando por isso. Os filhos têm a noção do que é o envelhecimento dos pais? Porque eu acho que a gente fala do indivíduo pensar no seu próprio envelhecimento. Mas será que os filhos, quando olham para os pais, percebem que eles estão envelhecendo e que, em certo momento, os filhos vão ter que olhar para esses pais? Existe essa consciência? E se existe, como é que esses filhos têm olhado para esses pais?
Bom, eu só vou, pegando um pouco o gancho do que a Emily falou, aqui, da sua provocação. Envelhecimento, a primeira coisa é não encarar o processo de envelhecimento como algo patológico, como uma doença ou como algo ruim. É algo que está na natureza e a natureza ela é amoral, né? Não é boa nem ruim, faz parte. E se você atingiu uma certa longevidade, uma certa idade, é sinal que você foi bem sucedido em algum aspecto, pelo menos no aspecto biológico, ou por fatores comportamentais, ou hábitos, ou pela sua genética, mas você chegou até lá. Exato. Né? Então, o envelhecimento não é doença. Né? E quando você pega também, aqui no Brasil, a classificação idoso é a pessoa que tem acima de 60 anos, na Europa é 65, né? Então, tem um pouco essa diferença. Só que você pega pessoas hoje de acima de 60 anos a centenários. Então, são 40 anos ali que tem uma gama, uma diversidade enorme dentro dessa população. Porque hoje as pessoas chegam cada vez mais frequentemente aos 90, aos 100, com funcionalidade, né, com dona ali da sua vida. E também, lógico, temos o outro extremo, né, mas cada vez mais a medicina tem evoluído e trabalhado que as pessoas cheguem e vivem mais, com mais qualidade. E é um choque, a transformação foi muito rápida no mundo como um todo. A expectativa de vida na virada do século XIX para o XX era de 40 anos. Né? Até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha antibiótico. Exatamente. Então, as pessoas morriam ali de infecções simples. Então, mudou totalmente esse paradigma. E é um tema, né? Como a gente olha muito, acho que é o envelhecimento, com preconceito, com receio, como algo ruim, como algo sem funcionalidade, feio. Tem um monte de preconceitos em relação ao envelhecimento. Não é algo que é discutido na mesa do jantar ou do almoço de domingo. Né? Mas nós vamos falar sobre isso aqui, viu? Porque é uma das minhas questões. Não é discutido na mesa do jantar. Não é. E as pessoas, então, acabam que não se preparam exatamente, e principalmente os filhos, né? E quando você se depara com essa situação, realmente para a família, para os filhos, é um choque. Eu acho que todos nós aqui temos exemplos dos nossos avós, dos nossos pais, quando você percebe o seu pai ou sua mãe, né? Aquela pessoa que era sua referência, sua segurança, seu porto seguro, né? Com energia, força, e você vê ele numa situação, né? Já um pouco mais, sem todo aquele, não sei se é o brilho, mas toda aquela vitalidade, é desconfortável, né? E muitas vezes a gente tenta fugir um pouco ou esconder para baixo do tapete aquilo, né? Mesmo porque eu acho que a gente vive uma cultura e uma sociedade do culto à beleza, sim. culto ao tudo certo, bonito, perfeito, vendido nas redes sociais. Então, o envelhecimento hoje, se você for pensar no envelhecimento, já tem a solução, você não precisa mais ter ruga, você não precisa, você já pode puxar aqui, você arruma ali, não é? Então, você vende essa beleza do físico e você esquece que essa beleza ela às vezes está dentro do indivíduo, né? Porque uma mulher de 80, ela tem dentro dela a mulher dos 13, dos 14, dos 15, ela tem dentro dela tudo isso, não é? Mas a gente vive esse culto ao não envelhecimento, a não aceitação da sua própria ruga, da sua própria, né, marca de vida, da sua própria história. Então, eu acho que isso também influencia a negação do envelhecimento, tanto da pessoa quanto, né, de quem está em volta. Isso que o Bruno falou de, poxa, não é um problema, né? Não, a gente, não é poxa, mesmo. eu cheguei em 90, olha quanta coisa aconteceu. Se eu sentar numa mesa com uma pessoa dessa, a gente, né, acaba se deliciando com tantas histórias, vivências. Eu adoro, né? Eu sou suspeita para falar, eu adoro, eu acho incrível a sabedoria, né? Toda essa trajetória. Tem filhos que vão contar um pouco de como, né, eles estão chegando na necessidade de um cuidado, de uma assistência, mas viveram anos assim incríveis com os pais, né? E várias histórias, muitas trocas, aprendizado. Então chegar lá é uma conquista, né? E aí linkando com o que muitas pessoas evitam olhar. Então essa fuga, porque hoje sim, né? Tem essa
esse palco, né, para uma questão estética e tudo mais, e tem vários assuntos que fazem a gente sair um pouco desse foco de olhar, curtir essa trajetória, né, viver bem, né, aproveitar mesmo. Mas eu acho que é isso, assim, a gente tem muita coisa legal para falar do envelhecimento, o quanto é prazeroso chegar lá, mas ainda a gente tem esses bloqueios, né? A gente foge um pouco disso. E aí é onde a gente, às vezes, se surpreende, porque chegou um momento que você nem estava esperando. Chegou o momento do seu pai precisar de um auxílio, de uma ajuda, e te pegou de surpresa, porque esse caminho, ele acabou, né, não sendo cuidado com atenção mesmo. Você é pego de surpresa. Porque é comum algumas pessoas deixarem para a última hora para resolver o que está acontecendo. A negação mesmo, né? A negação da doença, porque ela também pode surgir com o envelhecimento, e ela surge mesmo, né? Então, a negação do cuidado, a negação da doença, a negação da situação. É engraçado que para muitas pessoas mesmo, e eu vejo isso por experiência própria, né? A hora que os pais chegam naquela determinada situação, não, mas não é só um esquecimentozinho. Não, ele não está ruim, ele só não está conseguindo subir esse degrau, né? Mas então, há uma amenização do problema. Então, acho que eu fico pensando, né? Se não estamos preparados para o envelhecimento, imagina os filhos se estão preparados mesmo para olhar esse envelhecimento. Quando você fala da mãe, a mãe é o começo de tudo, né? Ali surge e dali vai o caminho. E é uma situação, eu sinto, delicada para muitas famílias. Você falou, né? A gente tem muitas histórias, né, assim, de experiência profissional, mas não estar preparado, né? Tem muitas famílias que, às vezes, senta para discutir um pouco sobre o plano do cuidado, né? Do que preciso fazer agora, né? E agora? Para onde que né? Como que eu começo a ajudar um pai e uma mãe que passou a precisar mais de mim, né? E aí, a gente acaba se deparando com esse relato, assim, eu não estava preparada para isso. Eu fiz um pé de meia com meu marido, meus filhos já estão fora de casa, um está fora do país. Só que esse meu pé de meia, né, essa poupança, eu me organizei para ir passear com meu marido, sem preocupação de trabalho, numa aposentadoria. Mas aí mudou totalmente, porque é um pai que trouxe uma limitação, uma doença, né, um problema, uma demência, e passou a depender desse olhar atento dos filhos. E aí aí muda tudo. Muda. E aí e eles me falam com muita frequência, não estava preparado para isso, não me organizei para isso, me organizei para algo completamente diferente disso. E aí a gente vai junto construindo, né? Acho que é um processo robusto, né? Que aos poucos, não é fácil, não é rápido, mas acho que precisa de uma ajuda, né? Uma demanda muito grande, né? O cuidar de uma pessoa exige muito de você, né? Então, de fato, é uma mudança muito importante ali na vida dos filhos. Que interessante, eu estou ouvindo a gente falar, a gente está falando sempre do pai. Interessante, né? A gente fala, cuidar do pai. É porque a mãe vive mais mesmo? Sim. É por isso? Acho que vive mais e com mais funcionalidade também, né? Isso que eu queria saber, porque é interessante isso, né? Muito, e esse preparo e esse impacto, né? E eu acho que isso reflete um pouco também na saúde da mulher, por isso também da longevidade. Elas se cuidam mais? Se cuidam mais, né? Tanto a mulher, ela é mais... Acho que ela é mais consciente, né? Tem um comportamento... Aqui sem querer, acho que fazer grandes diferenciações, mas ela se cuida um pouco mais da sua saúde, né? Ela é um pouco mais preocupada e tem mais prudência nas suas ações do que o homem, né? A carga de tabagismo, histórico de etilismo, mortes violentas é menor na população feminina, tá? Então, quando você pega ali os 3 pilares, né, que eu acho que nos prepara para um envelhecimento saudável, né? Ponto de vista de não ter carga de doenças, de ter um preparo financeiro melhor e uma rede social, a mulher sai ganhando nesses 3 aspectos. Tá?
Gente, vocês pegaram, anotaram? É, Pegou então, o bloquinho de ótima nota? essa dica mesmo. Porque essa dica é fundamental. Ela é mesmo. Real, já está anotado os 3 pilares aqui, porque isso que você falou é muito importante, uma super informação. Tem que olhar... Né? Você tem que olhar por essa perspectiva também, não é? Exato. Já que a gente está falando de preocupações de mãe, eu acho que, como mãe e filha, não é? A gente poder observar esse caminho, né? Observar o quanto é importante você ter essa consciência de não só a questão financeira, mas todos os outros pontos que nos levam a uma longevidade é muito importante. O ser humano não é um ser só biológico, né? Acho que a questão social, convívio, né? A gente não é um ser, não, a gente não foi feito para viver sozinho, né? Então a gente precisa do contato, e isso desde sempre, né? Da natureza, a gente sempre se desenvolveu e chegamos até onde chegamos exatamente por isso, né? Nossa capacidade de criar sociedades e apoio mútuo. Então, reforçando aí, esses 3 pilares são importantes. Lógico, cuidar da sua saúde, então, ter hábitos saudáveis, né? Não ter excessos, ter uma boa alimentação, fazer atividade física. E quando a gente fala fazer atividade física, por exemplo, né? Que atividade física é importante para eu ter benefício cardiovascular. Eu tenho que ser atleta, tenho que fazer, né, ficar horas e horas na academia. Não. Né? Lógico que, dependendo da intensidade, da qualidade do exercício, tem um efeito melhor. Mas se você fizer 30 minutos de caminhada, 5 vezes na semana, aquela caminhada que você não consegue também ficar conversando, dá um pouquinho de... Né, você fica um pouco ofegante, é o que vai te proteger, que vai trazer benefícios, por exemplo, né? Alinhado à alimentação, a uma boa noite de sono, né, horas adequadas de sono. Você também ter um convívio social, e isso no idoso traz muito impacto, né? O dia após a aposentadoria, né? De repente a pessoa trabalha, conversa, interage com 20, 30 pessoas ao dia, aí vai para casa, os filhos já saíram de casa faz um bom tempo, e agora? Né? Então essa questão do convívio social é super importante. E, obviamente, a questão financeira, né? E a questão financeira é um tema super delicado. Pra gente ter uma ideia, na década de 50 no Brasil, a gente tinha 30, 40 pessoas trabalhando para um aposentado. Em 2050 vai ser o inverso. A gente vai ter 2, 3 pessoas trabalhando para 40, 50 aposentados. Então, contar só com a aposentadoria do governo, ali da Previdência, não é uma boa estratégia para você ter uma segurança nesse aspecto também, quando você chegar lá, né, ou para quem já estiver. Então, realmente, eu colocaria esses 3 pontos aí como principais para a gente tentar envelhecer melhor. Você falou que a gente tem essa margem de 60 a 100 anos para você colocar como idoso. Perfeito. Não é? Isso está relacionado ao poder econômico brasileiro? A diferença no Brasil em relação aos países desenvolvidos, sim, exatamente, a gente considera idoso antes porque, no geral, tá, a gente, digamos que nós envelhecemos um pouquinho pior do que eles. É isso. Isso ficou na minha cabeça a hora que você falou, porque a gente vive uma desigualdade social absurda. Exato, aqui no Brasil é absurda. Então, o que nós estamos falando aqui é para a nossa realidade de vida, sim, gente. Isso aqui somos nós. Né? Eu não consigo trazer isso para uma sociedade de desfavorecidos, que é o que nós vivemos. Quando as pessoas falam, nós temos menos favorecidos, eu digo, não, nós temos desfavorecidos, porque o menos favorecido é aquele, né, que não tem alguma coisa, então ele é desfavorecido. Se você não tem direito a algo, se você não tem acesso a algo, você está sendo desfavorecido. E a gente tem uma sociedade muito grande de pessoas desfavorecidas. São Paulo... Você pega a cidade de São Paulo, você tem bairros que a expectativa de vida passa dos 80 e tem expectativa de vida que é igual e regiões que a expectativa de vida é igual do início do século XX, de 1900. Você entende? Essa é a nossa verdade, essa é a nossa realidade. Então, quando a gente pensa no envelhecimento, a gente tem que entender como é que cada um vai envelhecer.
Então, se há uma dificuldade para nós de entendermos o que é o envelhecimento dos pais, consegue imaginar o que é entender esse envelhecimento para a classe de desfavorecidos brasileiros? É grande, né? Sim, É difícil a é gente muito complexo fazer. Daí a minha mesmo. pergunta é essa. Era a última pergunta que eu ia fazer, mas nós já entramos nisso aqui. Já vou antecipando, né? Como eu coloquei, o cuidado com o idoso no Brasil, ele é tratado como uma questão de saúde pública ou ele é tratado como um problema doméstico? Eu acho que a gente tem os dois, né? A gente tem um olhar bem interessante para a saúde pública no Brasil, mas está longe de ser, né, algo que a gente precisa, né? Hoje, a expectativa que a gente tem já, todos os estudos, né, que já demonstram que o Brasil, ele vai evoluir ali para a quantidade de longevos, né? Que é uma crescente muito importante. Então, existe sim políticas públicas, mas eu acho que realmente a bola está com a gente, né? Com os familiares para dentro das casas, cada família olhando para o seu núcleo e eu acho que se ajudando, ter essa consciência, né? Que a gente precisa um dos outros, né? Os filhos ter essa consciência que pode ir plantando essa sementinha para o pai se cuidando, puxando às vezes um assunto, levando uma consciência, uma educação para dentro da casa. Hoje todos esses, né? Esses formatos de informação, né? Então, é podcast, é televisão, são programas de televisão que a gente vê levando bastante esses temas. Hoje em dia a gente tem, né, bastante pessoas puxando isso e cada um podendo servir o seu próximo, né, de uma forma que vai agregar e vai contribuir aí para esse olhar, para esse envelhecimento mais ativo, mais saudável. Então, acho que realmente a bola está mais com a gente do que lá, mas existe sim bastante coisa legal sendo construída. E é interessante, daí eu volto à questão da mãe e da mulher. A gente vive em uma sociedade que historicamente, na verdade, acho que é todas as sociedades, mas trazendo para a nossa realidade, que quem cuida é a mãe, quem cuida é a mulher. Então, assim que acontece uma questão em que você precisa tomar conta dos pais, já está delegado que quem vai fazer isso é a filha. A filha mulher, ela já tem filha a filha mulher. Ela que vai ter esse... E eu entendo mesmo, porque a gente tem esse cuidado enraizado. A gente tem o cuidado, né? Não sei se é natural. Sim. Tenho as minhas dúvidas, mas acaba sendo em alguns momentos até uma imposição. Não tem o que fazer. Você é a filha, você que cuida. Eu já vi isso várias vezes, assim. Eu falei para você, né, que eu tenho a clínica, eu sou psicopedagoga, mas eu fiz a psicanálise porque para poder trabalhar com esse setor de entendimento do que é o indivíduo, né, dentro da sua psique. E eu tenho muitas filhas que dizem assim, eu detesto ter minha mãe na minha casa, detesto, não quero. Eu estou sendo obrigada a engolir. Tenho esse cenário, mas eu tenho um outro cenário também em que a filha diz, a minha mãe é insuportável, ela não deixa eu cuidar. Ela não deixa que eu faça as coisas. Ela não permite que eu marque um médico, ela não permite ela não quer ser cuidada. Eu entendo, eu acho que a hora que você perde a sua autonomia é um negócio difícil, né? É o que eles mais brigam, né? Pra não perder, né? Lutam até o final. Não perder a autonomia. E as pessoas acabam cometendo um erro de ver o idoso de uma forma infantilizada. Exato. Isso acontece muito. Então, às vezes essa questão ela não deixa eu cuidar, mas o que é um cuidado adequado? Aquela pessoa não é uma criança que você vai, né? Fez alguma coisa que você não concordou, ou você tem que fazer algo do seu gosto e impor, né? É um adulto que tem toda uma história, passou por um monte de coisa, tem um monte de experiência, tem seus hábitos, suas manias, e com o envelhecimento acaba que elas ficam um pouco mais, acho que você pode falar isso muito melhor do que eu, mais afloradas, né? E então não pode ter esse olhar, e acaba que, pegando o gancho da outra questão que a Emily comentou, que hoje a carga é muito mais de responsabilidade, ou fica muito mais sobrecarregado para a família. O Estado tem poucas iniciativas mesmo
não é uma política. Você vê algumas frentes de trabalho, algumas coisas, mas algo estrutural mesmo para o país não tem. Eu faço até uma meia-culpa, né? Eu fui diretor do hospital um bom tempo. Você pega um contrato de hospital, ele não é nada adaptado para o idoso. E pensar que mais da metade da população que frequenta o hospital na internação são idosos, né? Então pensa isso no universo do Brasil e todas as realidades que a gente tem. Eu lembrei de um exemplo agora, de um dos hospitais que eu trabalho, que atende SUS, chegou uma senhora com uma demência moderada de Uber. O Uber deixou ela lá. Quer dizer, ela ficou quase 4 meses internada até conseguir uma instituição para ela. Não tinha documento. Ela não sabia falar telefone de ninguém, nome de ninguém. A gente não sabia se ela tinha filhos, se ela tem irmão, se ela tem sobrinhos. Como ela chegou. Olha isso. Isso é o máximo do abandono, né? É o máximo. E o Estado demorou 4 meses para colocar ela num lugar que parece um pouco mais com um lar. Né? Ela ficou, por melhor que fosse cuidado lá na instituição, o carinho da equipe, de todo mundo, mas ela ficou no hospital 4 meses aguardando uma instituição que ela pudesse ali ser acolhida para passar os últimos momentos da vida dela. Essa é a realidade que eu estava falando. Essa é a diferença, né? Essas são as diferenças com as quais a gente acaba convivendo, vendo. E é complicado quando os papéis se invertem mesmo, né? Filhos tendo que cuidar dos pais, o Estado delegando isso para outros. Sim. Você vê, a gente tem uma inversão de papel completa quando fala do idoso. E uma dificuldade em assumir esse indivíduo dentro da sociedade. Não, perfeito. E você comentou, né, que acaba sobrecarregando muito mais as mulheres, é um fato. E a mulher, a gente sabe da realidade hoje, né? A mulher ela tem que ser mãe, tem que trabalhar, né? Porque contribui muito com o sustento da casa, e tem que cuidar dos filhos, ser boa mãe, boa esposa e cuidar ainda dos pais idosos. Então a sobrecarga é enorme, né? E você entra na linha que é o estresse do cuidador, seja o cuidador familiar, o cuidador profissional, porque é uma carga realmente é complexo, é pesado cuidar de uma pessoa que tem um alto grau de dependência. Nossa, é super complexo. E a gente tem aqui no Brasil uma questão cultural um pouco diferente, dizendo que é melhor ou pior, né? Principalmente dos países da Europa ou dos norte-americanos, que a gente até culturalmente, para as nossas crenças, nossos hábitos, a gente também se coloca na posição de eu tenho que cuidar da minha mãe. Mas existem várias formas de cuidar, né? E a Emily até pode complementar melhor com a questão do Instituto, que muitos idosos, Europa, Estados Unidos, ele chega um momento, ele mesmo vai para uma instituição, para algum outro lugar. Lógico que isso exige todo um preparo, uma estrutura econômica, financeira, que muitas vezes a gente não tem, né? Mas cuidar não é eu estar ali também 24 horas com a pessoa, né? Porque eu também tenho a minha saúde, a minha responsabilidade, a minha vida. E isso, dosar não é tão trivial, mas é preciso. E às vezes tem um sentimento de culpa, né? De colocar o pai numa instituição, ou não ficar com ele e deixar com o cuidador. Então, tem toda essa... Para administrar, né? Todas essas frentes para tentar administrar e encontrar uma melhor solução, né? E é verdade isso. A questão a filha cuidar da mãe é um conflito. É um conflito grande. É um conflito porque, de fato, eu dei aula antes, né? Eu iniciei a minha carreira como professora. A vida inteira eu fui professora. Depois, enfim, eu tive uma escola, foi toda uma trajetória que eu realmente partia para o cuidar, né? Era o cuidar e educar. Era essa minha proposta, cuidar e educar. E eu lembro que, num determinado momento, eu fui trabalhar com o EJA, os idosos. E era um conflito absurdo, porque as pessoas falavam para os idosos assim: agora a gente vai pegar o caderninho, a folhinha, você trouxe uma canetinha, você trouxe um lapisinho, pega a borrachinha, aí vamos dar uma apagadinha aqui. E aquilo me destruía. Falava, viu? É muito despreparo, né? Sabe quantos anos tem essa pessoa? Essa pessoa aqui tem 50 anos na época. E você está falando borrachinha, lapisinho, dá uma apagadinha.
Viu? Meu amor, meu bebê, né? É, que As pessoas- isso? Para. É adulto. É. E assim, o que o Bruno falou, as várias formas de cuidar, e tem também a forma, se o pai, a mãe não tem uma demência, não tem algo que a gente que é um risco para ele tem as escolhas dele, né? Com Ele tem, certeza. eu não quero. Por quê? Pode explicar, né? Vamos conversar, vamos entender o que ele quer, mas ele pode escolher viver aquela fase da vida dele da forma que ele quiser. Agora vou ter que então ter uma dieta restritiva, vou ter que fazer exercício todo dia, mas e se ele quer pegar a mala dele e viajar cada semana, tá numa cidade? Por que não? Ele está escolhendo, não é porque o filho está preocupado, porque materializou que o idoso precisa de cuidado, ele precisa ligar todo dia, ele precisa monitorar o pai dele. Não, a gente consegue também dar essa abertura para ele escolher como ele quer ser cuidado. Tem esse lado. Como ele quer viver essa fase da vida dele, tem que respeitar, né? E tem a outra parte que tem outros formatos de cuidado que aí a gente entra com serviços, que aí a gente tem, né, um universo de coisas que você pode encontrar o que cabe melhor, desde a parte financeira, da parte de aceitação, o como que vai ser gradativo isso, se vai ser gradativo, se pode ou não, como que ele vai aceitar. Então aí a gente tem um universo de formatos aí de estar levando esse cuidado, né, personalizado, e colocando a aceitação com profissionais, né, com esse suporte enfim, do que for necessário para aquele momento. Então, acho que é esse universo. Hoje a gente tem, né, muitas possibilidades e tem formas de se comunicar. Então, não estou conseguindo fazer com que minha mãe compreenda. A gente contrata uma psicóloga para ajudar, né? Enfim, leva num médico especialista que vai conseguir me ajudar a entrar, né, um pouco mais nesse cuidado. Então, hoje a gente tem muitas possibilidades. Isso é uma grande verdade. Vamos lá. Eu acho que o grande problema é que muitas vezes o fato da mãe apresentar a idade, né, faz com que a filha queira assumir o papel de mãe e esquece que ela tem que viver e continuar no papel de filha dela. Então, é nesse ponto que eu falo dessa inversão. Quando você tem que entender qual é o seu papel. O seu papel é de filha. E enquanto você quiser assumir um papel que não é seu, o conflito vai existir. Existe o conflito, porque você está querendo, você está ultrapassando um limite, que é o limite. Eu imagino, no meu caso, né? Eu imagino eu com 60 anos e imagino meu filho batendo aqui na porta e falando assim: mãe, já tá tarde, ó, você ficou de. Não Já é? pensou? Não Na é hora de uma você não, comer. Que absurdo! não é? Tá na hora de você. Tomou vir remédio? comer. Tomou remédio. E é uma coisa que eu esqueço sempre, né? O Olha lá, remédio. tá vendo? Remédio e senha. Esquece. Fiz a senha hoje, daqui a 10 minutos eu esqueci. Isso é normal, O eu remédio. também esqueço. Entende? Mas veja como é uma coisa interessante. Quando as pessoas passam a inverter esse papel e esquecer que eles são donos de vontade. Sim. São donos de vontade, donos de desejo. Eles têm o desejo, sim. Não é? Tem muita isso. mãe, tem muita... Eu conheço assim, um monte de senhoras que vão à clínica e elas ficam possuídas, porque elas estão ali num atendimento, tá ali comigo e toca o celular. Onde você tá? Eu digo, mas por que você atendeu? Não atenda. Você não quer o controle? Não atenda. Atenda quando você tiver feito o que você já fez. Acabou? Legal. Você ligou para mim? Ah, tá bom. Caso contrário, você não tem que atender o telefone. Quando todo mundo tem que estar à disposição, você já não ficou... essa é a primeira... sem brincadeira, gente. Essa é a primeira coisa que eu falo a hora que toca o celular de uma... Eles também não conseguem lidar muito bem. É o filho, é a filha se preocupando. Eles também não querem, né, causar nenhum desconforto, conflito com o filho. Quer acolher. Ai, obrigada por estar cuidando de mim. Muitas vezes precisa dar esse agradecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, eles lidam com essa,
nem tá perdendo autonomia, mas eles lidam como se estivesse perdendo porque o filho está sendo inserido de uma forma, né, não solicitada. Mas é bem isso. Quem te chamou aqui? É. A minha pergunta é essa, quem te chamou e aí aqui? Tá antecedendo, né, um problema que não precisava. Talvez, né, podia estar aproveitando essa fase de outra forma. De outras né? formas, de outras formas. E agora eu vou entrar para o campo do acompanhamento médico, porque o que a gente percebe bastante é que o idoso, muitas vezes, não tem um médico que seja aquele médico que acompanha do começo até o fim, até para a tomada de decisões que são importantes. Sim. Não é? E a gente já é fundamental. A gente tem que pensar na finitude do idoso, na finitude da mãe, né? É difícil você colocar para dentro de você a finitude da sua própria mãe, mas isso acontecerá, viu, gente? Acontecerá. Sim. E como é que a gente pode garantir a melhor qualidade de vida possível para que essa finitude seja uma finitude tranquila? Eu acho que não vamos olhar, obviamente, né, o envelhecimento como doença, porque não é, tá? Porém, mas com o avançar da idade vão surgindo a chance, né, de você desenvolver alguns problemas de saúde, as chamadas doenças crônicas, né, que entram as doenças cardiovasculares, então AVC, infarto, as doenças oncológicas, né, os tumores, os cânceres principalmente, tá? E outras doenças cognitivas, os quadros demenciais. Então, com o avançar da idade vão aparecer. E como trabalhar com naturalidade isso? Porque a gente vê muito a partir do momento que você tem um diagnóstico, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca, de um quadro oncológico, você já é elegível, tá, aos cuidados paliativos. E não entenda o cuidado paliativo como algo assim, eu vou morrer daqui a pouco. Não é isso. Porque o cuidado paliativo a partir do momento que você teve aquele diagnóstico de uma condição crônica, que se não tratada, ou com o decorrer do tempo, ela tem grandes chances de evoluir, né, de aumentar a intensidade, você tem que pesar muito e ter muito equilíbrio também no conforto. Então vamos pensar o cuidado paliativo como qualidade de vida, né, diante daquela condição que eu tenho. Você pode ter diagnóstico de cuidados paliativos e viver 20, 30 anos, né, com aquele problema, tá? Pra gente, senão, o que acontece? Não olhando isso claramente, isso não é só um dever ou uma obrigação só do paciente, mas muito do médico e da equipe que assiste esse paciente, ter essa ponderação. Tem diversos estudos que mostram que o médico, quando ele tem um diagnóstico de uma patologia mais grave ou irreversível, ou ele está num processo que pode levar à morte, ele não faz com ele mesmo as condutas que ele faz para os pacientes dele. Mas é porque ele é mau, ele é sádico. Não é. Não. Tem várias questões, né? Uma questão de culpa, o conflito, questões de medo judicial, tem uma série de coisas. O receio de não estar oferecendo a melhor terapêutica para o meu paciente. Então tem todo um contexto, né? Mas é provado. Então acho que uma dica, né, que fica, e eu faço muito isso, se alguém na minha família fosse comigo, para que lado eu queria ir? Qual decisão vou tomar? Porque medicina não é uma ciência exata, né? A coisa não é... Ela tem que ser individualizada, tem que ser pormenorizada e é complexo, tá? Então é uma grande zona cinzenta. Então não tem muito certo e errado. Às vezes aquilo funciona, aquilo não funciona, mas sempre tem que ter esse ponderamento da qualidade de vida, né, da manutenção da autonomia e o equilíbrio daqueles fatores que eu falei e de outros mais, tá? Então isso é um ponto extremamente importante. Você ser um apoiador desse processo, tá? E a gente vê muito aí, né, no consultório, no hospital, que a gente acaba intermediando muitas situações de conflito mesmo, tá? Às vezes a parte médica pura é 20% do negócio, né? O restante é justamente esse ajuste. Hoje mesmo atendi um paciente que ele mora sozinho, intelectualmente assim, super desenvolvido, uma pessoa super inteligente, tem 78 anos, teve uma internação. Na internação você tem um declínio funcional, ele não ficou dependente, acamado.
mas ele tem, né, acabou de sair de uma internação hospitalar. E a internação hospitalar é algo, sim, agressivo para o idoso. Só para deixar mais claro, um idoso, normalmente quando ele interna, ele perde 1% da massa muscular por dia internado. E depois ele leva 15 dias para recuperar cada um desse 1%. Então, quando a gente pega alguém que ficou 7, 10 dias internado, sai mais frágil. Né? Um jovem, quando pega uma gripe, já vê como que fica, né? E eu fiquei sabendo hoje, ele teve alta no começo da semana, deu alta no começo da semana para ele, que ele só dormiu um dia na casa da filha. Já tá todos esses dias sozinho em casa. Eu já fiquei assim, opa, mas será que não tá muito precoce isso? Vamos tentar rever. É uma realidade, gente. É difícil. E o papel do clínico, né? E o clínico ele vai até certo ponto, dependendo da complexidade ou do evoluir da doença. É muito recomendado também aí passar com o geriatra, né? E o geriatra também, a indicação também não é só para olhar o grande idoso, tá? Mas para te preparar para esse envelhecimento é um profissional super isso que é qualificado para isso também, tá? E para centralizar, como eu trabalho muito na saúde suplementar, ela dá muito acesso, só que às vezes acesso até demais. Sim. Então você pega um paciente ali que passa em várias especialidades, não tem um clínico ou um geriatra ali que amarra um pouco a coisa e pesa. Será que vale a pena fazer isso? Sim. Será que essa medicação está adequada para ele? Né? Será que essa medicação não pode causar mais mal? Né? E o primeiro princípio da medicina é, primeiro, não fazer o mal. Então, é complexo. Por isso que é importante ter o médico da família, ou o clínico, ou o geriatra, que dá uma filtrada e uma organizada em tudo isso. Senão te faz mais mal. Eu acho que todo o trabalho ele tem que ser multidisciplinar, interdisciplinar, multiprofissional. Acho que não dá para você achar... É interessante, né? Eu tinha uma amiga que ela falava assim, ela era pediatra, ela falava assim, eles levam a criança para mim e eles acham que eu vou resolver todos os problemas. Mas eu sou pediatra. Eu não sei o que está acontecendo no dente, por exemplo. Porque eu não sou dentista. Não é? Então, a gente tem que estar sempre se cercando de vários profissionais para a gente poder entender o que está acontecendo. E é uma coisa também no nosso caso, né? Eu não consigo atender o indivíduo sem ter uma anamnese dele, saber com quem mais ele está sendo tratado, com quem mais, o que tem ali, né? O que tem... Você sabe, Emily, que eu recebi um senhor e ele trouxe todo um histórico de demência de um psiquiatra. Tá bom. Só que ele foi sozinho, ele não avisou a família, nada. Ele simplesmente bateu no consultório e falei, olha, gente, não dá pra gente olhar esse indivíduo sem trazer a família. Vamos né, trazer a família pra gente entender. Por quê? Ele não conseguia entender que ele tinha. Ele negava totalmente. Não, mas não é isso. Isso aqui foi um exame que eu fiz. Ah, sim. E aí você vai pegando todo o histórico. O que você toma? Qual é a diabetes altíssima? Sabe quando você vai pegando tudo aquilo e você fala assim, viu? O quadro está fechado, né? Assim. Aí você consegue entender o que ele tem. Assim, os clientes que a gente tem vivência, né? Hoje a gente tem a oportunidade de estar dentro de várias casas e sempre que eu vou conhecer um cliente novo, eu quero entender isso. O que está acontecendo? Como é que é a sua rede de apoio? Né? E aí, se não tem um médico junto, ele tem uma voz muito potente dentro daquele assistido, daquele idoso, e também perante a família. Eles acatam muito. Isso tem uma relevância, né, muito forte, soberana ali dentro daquela casa. Então, para mim, sempre é a primeira dica, primeira indicação que eu faço. E tenha um médico junto de vocês, vai facilitar muito. Mas assim, é muito 80%, é muito 80% a mais, porque quem não tem esse apoio, né, por perto, assim, para poder direcionar, acaba olhando para muita coisa e não resolve nada, né? Não resolve, acha que está resolvendo, mas não está. A família acha que está fazendo bem, mas está ocupando o tempo da família, indo para diversos médicos, buscando diversas opiniões, gastando muito dinheiro e, por fim, não está bem assistido. Então, acho que é isso, sabe? O ponto focal é ter por perto uma pessoa de confiança,
um médico, de preferência um geriatra, um clínico, que possa amarrar todas as pontas e dar esse suporte, né? Poder ser também esse ouvir, né? Entender o que está acontecendo, acolher, direcionar e aparando, né? Aparando tudo que não precisa para poder ter, né? Essa qualidade que a gente tanto fala. Vocês estão ouvindo isso? Se eu fosse vocês, eu já tinha, olha, pegado o caderninho e anotado todas essas dicas. Esse caderninho tem que estar do lado de vocês às quartas-feiras, porque olha só, são pequenas dicas que são trazidas e que podem facilitar essa vontade de inversão de papel. O cuidar, às vezes, é muito mais fácil do que a gente imagina. Veja, ter um médico, colocar esse médico no processo, colocar esse médico no jogo, para poder ter o suporte, até para ter uma discussão. Olha, viu? Não, o médico disse que. Não sou eu que estou falando. Você pode tirar até essa responsabilidade, né? E às vezes as filhas têm tanta vontade de cuidar e elas acabam esquecendo, né, que o cuidar pode ser muito mais fácil, pode ser dessa pequena forma, ter esse suporte, não é? Trazer esses conhecimentos. Gente, tá na hora de se inscrever. Tá mais do que na hora de se inscrever no meu canal. Porque, olha, vocês estão gostando desse conteúdo? É por aí? É isso que vocês esperam? São essas as informações que vocês querem ter? Então, elas estão aqui. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, compartilha, curte, né? E aí, todas as vezes que um tema novo chegar, vocês vão ter acesso. E compartilhar é tudo de bom. Quantas pessoas hoje já têm os pais idosos ou já podem começar a olhar para esses pais com outro olhar, com uma outra forma de pensar esse cuidar do envelhecer. Eu acho que a gente está trazendo coisas aqui que são fundamentais para a gente poder pensar nesse cuidar. O que é o cuidar, né? Sim. Às vezes a gente está achando que o cuidar é ficar em cima o tempo todo, come, deita, dorme, cuida. Não, às vezes o cuidar é muito mais simples. É ter essa rede de apoio, é ter alguém que possa orientar, ajudar a validar mesmo quais são as necessidades. Facilitador, né? Ajuda com certeza. Pela sua experiência, Emily, quem que se planeja melhor para o envelhecimento? As mães ou os pais? As mães, com certeza, disparado. E como é que elas planejam? Como é que é esse planejar, né? Baseado nisso, né? De que tudo começa pela mãe, eu acho que tudo começa pela mãe mesmo, até o como cuidar, né? E o cuidar de si. Eu acho que numa balança, o quanto, né, elas se cuidam, elas se preparam, ela não é uma balança equilibrada. A gente tem de tudo um pouco. Tem muita gente que se prepara, que se cuida, mas tem muita gente que não olha para isso de jeito nenhum. Só vai olhar quando, de fato, se depara com um problema. Eu tenho, né, um caso que eram filhas, né, de um cliente que eram médicas super esclarecidas, viviam aquilo no dia a dia e se depararam com essa situação de uma dependência do pai, né? E deram ali, né, todo o suporte, mas não estavam preparadas e assim, elas, na conversa, elas traziam isso para a vida delas também, né? Não é uma coisa que eu nunca pensei. Meu pai sempre estava naquele apartamento, vivendo tão bem, fazendo tudo sozinho, nunca precisava da gente, era um sacrifício para trazer, para almoçar junto, e agora precisa. Então, e era um cuidado paliativo, aos poucos a gente foi evoluindo e eu sempre trouxe a necessidade de um geriatra, um exemplo, né? Então, vamos trazer um geriatra, vamos olhar, vamos trazer um médico mais especialista ali no cuidado paliativo. E aí, quando que foi essa decisão? Quando, de fato, não podia mais fazer nada. E aí, sim, trouxe, né, essa... e aí, sim, ela me buscou e falou, não, agora é o momento. Era o momento mesmo, estava super claro, mas não foi... não antecedeu, né? Não teve aquele preparo para chegar ali. Então, eu acho que é isso. Não tem essa balança. Elas se preparam mais, mas não tem uma receita, assim. Não é todo mundo. E quem se prepara faz o básico, que é uma alimentação, é um exercício físico, né? É uma leitura. Esse cognitivo está sempre, né, sendo provocado, exercido ali. Então, acho que são esses os pilares, assim. Eu gosto muito, sempre que eu tenho a oportunidade de orientar alguém, de passar um pouquinho, né?
É orientação. Olha, o básico bem feito super funciona. Uma leitura, né, uma alimentação saudável, preservar ali um sono, uma quantidade de horas, né, bem dormidas, um exercício físico básico, uma caminhada, 30 minutos, não precisa de tanto orçamento, você consegue fazer isso no bairro da sua casa. Então, acho que esse é o caminho, assim. Eu vejo que funciona muito também. Uma coisa que eu acho engraçada é aquela senhora que diz assim pra mim: ah, mas eu ando o dia inteiro na minha casa. Viu? Isso não é caminhar. Mas eu ando o dia inteiro. Ah, é verdade. Aquela com o cachorrinho também cachorrinho não adianta. Né? Porque o cachorrinho é uma grande desculpa para você encontrar a vizinha, para você ir devagarinho, né? Quem manda é o cachorro, né? Na verdade, outro dia eu falei, quem tá te levando a passear é o cachorro. É você que tá. Essa não conta. Isso aí não conta. Achei muito engraçado. Mas eu ando o dia inteiro na minha casa, viu? Não vale, não vale, não vale, não vale. Essa questão das mulheres viverem mais, né? Então, se elas vivem mais, elas ficam mais viúvas. Tem mais viúvas do que viúvos. E não é muito frequente você ouvir de paciente que depois que o marido morreu, a vida ficou melhor. Né? Agora estou aproveitando, né? Ó, eu não queria falar nada, mas eu escuto isso direto. Imagina se o consultório deve ouvir agora, né? Vou fazer minhas coisas, estou com a minha liberdade. Né? Não se cuidou, entendeu? Nunca olhou pra nada. Foi azar o dele. Azar é o dele. Agora eu vou curtir. Viu? Sabe aquela viagem que eu queria fazer de cruzeiro? Fui. Agora eu tô indo. É a hora. Então, eu tô rindo, mas não é meme, é real. Fica recado pros homens aí, né? Se cuidem. Se cuidem. Viu? E outra coisa interessante, né? O Márcio Atala, numa das reportagens dele, ele falou assim: musculação. Tem que fazer musculação, musculação, musculação. Eu concordo, tem que fazer musculação. Mas quando não dá? O caminhar funciona? Olha, aquilo que eu comentei é o mínimo, né? O mínimo para proteção cardiovascular é aquela caminhada, né, que eu comentei, a Emily comentou, de 30 minutos com uma certa intensidade. Mas para prevenção de quedas, de fratura, você precisa, além de ter o condicionamento cardiovascular, você também precisa ter massa muscular. Então, depois, né, dos 30 anos, digamos assim, começa a ter transformações mais relevantes no nosso corpo. A gente começa a perder massa muscular, condicionamento, neurônios, tá? Então, isso começa bem cedo, né? A gente olhando hoje, com a expectativa de vida que nós temos. Então, a massa muscular é extremamente importante. Outra coisa, um dos melhores indicadores de chances de sobrevida a um câncer é a quantidade de massa muscular que você tem. Então, um fator que melhora o prognóstico. Então, protege para tudo, né? Protege questão óssea, né? Se você passar por uma internação, se você tiver uma pneumonia, precisar de uma intervenção, por exemplo, você precisou de uma intervenção de uma ventilação mecânica invasiva, pegou um Covid, uma pneumonia. Se você não tem massa muscular, dificilmente você consegue se recuperar ou recupera num estado muito mais danoso, de muito mais dependência, muito mais prolongado de recuperação do que a pessoa que não tem massa muscular. Então, é extremamente importante. Tem estudos sobre envelhecimento que mostra, por exemplo, a coxa de um homem de 40, 50, 60, 70 vai acompanhando. Você vai ver como que vai perdendo massa muscular e aquilo sendo substituído por gordura, outro tipo de tecido. Então, é extremamente importante para você se proteger de doenças e para você ter uma autonomia, né? Porque às vezes a perda de autonomia, às vezes é até mais assustador para as pessoas, ou até pior do que você ter uma doença ali, passar por uma outra coisa. Sem dúvida, mas né? sem dúvida. Só que muitas vezes as coisas andam juntas, né? Então, para que a mensagem é, você quer prolongar a sua autonomia, sua capacidade de fazer suas coisas, né? Do autocuidado, é extremamente importante fazer uma atividade que ganhe massa muscular ou permaneça. Além da alimentação, né? A gente sabe que a pessoa idosa, ela acaba diminuindo o apetite, muda um pouco o paladar, o centro da sede não funciona da mesma forma mais. Então, para o músculo, ele precisa do quê? Proteína e água. Tá? Então, é super importante manter
uma hidratação adequada. E quando a gente fala proteína, né, a gente vê as coisas estão caras, né, o preço da carne está cara, mas tem opções que são financeiramente mais em conta, o custo, que é tão bom quanto, né? Você pega o ovo é um baita de um alimento. A quantidade que tem de proteína no ovo supre super bem, tá? Então, tem que criar essas estratégias. Eu não consigo pagar uma academia, mas eu consigo fazer um exercício. A gente vê que tem aumentado bastante aquelas estruturas em praça, né? Gente, isso é de fazer. super legal, Então né? você movimenta, tem um pouco de resistência, né? E sempre tem gente. Sempre tem gente. Sempre tem gente. Então, fazer academia, ganhar massa não é ir lá e levantar 100 quilos, entendeu? Mas é você ter exercício de resistência para estimular o músculo ali. Envelhecer para mim é um desafio. Eu acho que se você saber envelhecer, eu acho que é um desafio, né? Se você quiser só envelhecer, deixa que vai, não é? Mas saber envelhecer com qualidade é um desafio. É abrir mão também de muita coisa. A gente pensa que não é, mas a gente abre mão de bastante coisa para poder envelhecer de forma saudável. E o envelhecimento não é só, como você colocou, como vocês colocaram, não é só o envelhecimento físico, né? Esse envelhecimento mental, os neurônios e etc., que vão se esvaindo mesmo, né? E você coloca ali, a partir dos 30 anos você já está envelhecendo. Numa realidade de vida até os 90 anos, que pode ser, olha que terrível, olha que caminho, né? Olha só, você mal conseguiu ter o seu córtex frontal fechado e amadurecido, né? Já tá Você já ladeira. Já está descendo. É uma coisa maluca de você pensar. E, verdade, sabe, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um geriatra, que eu falei assim, ai, gente... E todo mundo falou, mas quê? Com 40 anos você vai procurar um geriatra? Porque eu quero envelhecer direitinho. Eu quero envelhecer da forma certa, não sei como. Buscar o conhecimento na fonte, Na fonte, né? Porque eu falei assim, bom, acabei de crescer, acabei de virar gente, já estou envelhecendo, né? Então, eu preciso buscar isso. E é uma questão mesmo de buscar essa qualidade de vida. É uma questão de buscar até o fim. Emily, na sua experiência, né? As mulheres demonstram assim uma resistência absurda a aceitar o cuidado ou aceitar a finitude, né? Outras são resilientes, elas aceitam sim, vamos fazer como a gente está vendo, vamos acompanhar o processo, vamos indo, não é? Eu vejo esses dois momentos. Em que momento você percebe que essas mulheres aceitam ajuda? Que elas se rendem, né? Uma coisa em que momento elas se rendem mesmo? Eu acho que está muito linkado à rede de apoio que elas têm ali por perto. Normalmente é uma filha que está ali por trás, né? Uma filha que está visualizando as dependências, né? Alguns riscos. E ela começa a entender que sozinha não está dando certo, né? E aí, junto com essa rede de apoio, mostrando ali que precisa e existe muito serviço que pode acontecer e pode fluir, mas é aos poucos, não é muito assim, não tem também uma receita, não é a filha impôs. Não, tem filhas que acabam deixando de viver a vida para poder cuidar dos pais, né? E doam, né? Muitas vezes nem casam, vivem aquilo ali, né? Junto para poder ser esse braço de apoio por perto. E recebe, a mãe acaba recebendo, mas não tem muito um ponto de partida, assim, Esther. Eu não visualizo isso, não. Eu acho que é cada família, cada lar, cada quadrado ali sendo vivido de uma forma e o momento para cada um é muito particular, assim, é o que eu vejo. Algumas acabam
entendendo que existe uma preocupação muito grande. As filhas querem, às vezes, levar para casa, né? Não vem morar comigo, vai facilitar muito para mim. Eu consigo ficar por perto, consigo te ajudar a qualquer momento. E não quero sair da minha casa, quero ficar aqui, quero permanecer aqui. Então, pode ser que ali já é realmente um sinal, né? Uma bandeira, falar, opa, se eu não aceitar essa ajuda, eu vou precisar abrir mão de muita coisa. Exato. Então, pode ser um ponto ali. Ou, né, perdeu o marido, né, ficou viúva, e tá sentindo muito... A gente tem muita experiência com pessoas que estão se sentindo solitárias, então... Era isso que eu ia te perguntar, se a solidão é um start também. Impulsionador. Uhum, sim. Porque é um momento de solidão mesmo. Eu acho que envelhecer... ninguém envelhece com você. Você envelhece sozinho dentro da sua realidade, da mesma forma que ninguém morre com você. Você também vai morrer sozinho e acabou, né? Não tem isso. O Bruno pode falar melhor, mas assim, a solidão, ela é causadora de muitas coisas também, né? Então, você fica muito vulnerável, né? A depressão, ela, no idoso principalmente, ela é muito perigosa, né? Então, acho que é um sinal importante que, muitas vezes, não quero ficar sozinha, não quero sair da minha casa, minha filha não consegue, meus filhos estão fora do país, eu tenho muita experiência com famílias que estão fora do país e o pai e a mãe optou por não ir ficar. E aqui acaba tendo essas consequências aí da solidão e acaba recebendo ajuda por conta disso, para ter por perto com quem conversar, com quem às vezes dá uma volta, ter uma companhia para uma refeição, né? E aí acaba recebendo melhor, com um pouco mais de facilidade aí, esse apoio dentro de casa. E a gente viu uma configuração diferente nas famílias hoje, né? Eu brinquei no começo do programa que eu não deixaria meus filhos viverem comigo com 30 anos de jeito nenhum, mas a gente vê que tem muitas famílias, muitas mães que não deixam os filhos irem, né? Então você vê famílias com pessoas com 30, 40 anos, morando com a mãe, morando com o pai, vivendo esse microsistema familiar. Sim. De uma dependência absurda, né? Uhum. Os filhos dependendo da mãe, mas a mãe extremamente dependente daqueles filhos e não querem um abandono. Então elas acabam se tornando até mães narcisistas mesmo, né? Mães que não permitem essa saída. Hoje tem muito também idosos que são os provedores financeiros da família. Então, na verdade tem muito mesmo, né? Tem muito. E além de ser provedor financeiro, questão de também ajudar ou cuidar totalmente da educação dos netos. Uhum. Então tem isso também. Tem alguns benefícios por um lado, mas tem muitos outros riscos e muita atenção por outro também, né? Às vezes é num momento da vida que deveria estar desfrutando de outras coisas ou convive com os netos de uma outra natureza, de uma outra forma, e está vivendo aquela fase mais dura de novo, né, da educação de uma criança. Então isso é super, super comum em nosso país, né? E é ruim, viu? É bem ruim, viu? Você, veja que loucura, né? Você não quer perder a autonomia, ao mesmo tempo você não permite que o outro tenha autonomia também. Então vive essa simbiose maluca entre eles. Com mães, às vezes, que claramente não têm condição de dar conta de cuidar desses filhos, né? Mas elas permanecem ali. Essa abnegação que acho que vem do... E quando ela parte, né? Aí aquele contexto, o abalo que causa pode ser muito... um impacto muito grande, né? Então você pega, às vezes, filhos aí que viveram... a gente pega, né? Principalmente na saúde suplementar, a pessoa aposentou, era um juiz aposentado. Então tem uma boa aposentadoria e os filhos não trabalharam, tem 2, 3 filhos que vivem da aposentadoria do pai. Aí o pai foi embora, e aí? O que fica? Né? Então com 60, 70 anos, como se relocar no mercado de trabalho, né? Depois de 20, 30 anos, é muito complexo. Porque às vezes já são também uma certa idade ali que estão quase precisando de cuidados e acontece isso e de repente não tem mais aquele rendimento, né? E às vezes gera conflitos também no ambiente hospitalar porque não aceitam um cuidado paliativo, né? Não aceita que o pai possa descansar e ter um conforto, né?
nesse momento. Então, é um outro cenário de muitos conflitos. Gente, é muito, né? Veja veja como a mãe, ela é um motor que ela nem, algumas mães nem conseguem perceber a potência que elas têm como mães, né? Porque é uma Sim. potência. Eu olho para uma mãe, eu vejo uma potência em todos os sentidos, não é? Sim. E como elas conseguem permitir que um outro domine a vida de uma forma tão, eu acho, tão vil mesmo. Vil Sim. mesmo. Eu sinto Fica isso como meio patológico mesmo. patológico. Sim. É bem complicado. E por isso que eu falo que envelhecer é essa aventura. É uma aventura. É um caminho que você tem que se preparar mesmo. Olhar para ele e falar assim, vai chegar esse envelhecimento. Eu gosto muito da figura e cito, né, em várias conversas entre nós. Acho que é um exemplo de envelhecimento bem sucedido, né? Não tem dizer que tem que copiá-lo, mas é o Ney Matogrosso. Porque você pega uma pessoa que não fez nenhum procedimento estético para ficar parecendo que é jovenzinho, que muitas vezes fica muito pior. acho que na grande maioria das vezes fica pior, né? Tem vídeo de algumas celebridades aí, mas não vamos citar os nomes para não criar polêmicas. Mas você vê que ele, né, mantém, né, a calvície, os cabelinhos brancos, né, as rugas, mas cuidou do corpo, cuidou da sua saúde emocional, afetiva, né, a questão do convívio social e cuidou, obviamente, financeiramente, mas tudo bem, é um expoente da música brasileira, mas você vê, ele tem mais de 80 anos e o que ele executa, né, o que ele significa, o que ele representa. Exatamente. Então, acho que é talvez um dos maiores modelos ali do envelhecimento bem sucedido que eu possa citar para vocês. É ele mesmo. Eu concordo plenamente. É uma pessoa que eu sempre trago como exemplo mesmo, porque é em todos os sentidos. Ele mora com a mãe dele. A mãe dele acho que é viva ainda. Eu não sei. Mas é uma relação simbiótica. Não, acho que ele cuida, né? Não, acho que ele é cuidador. Né? Ele cuida dela hoje. Deve prover um cuidado. Mas o que eu penso, assim, com toda a trajetória também, essa aceitação da própria sexualidade, que é uma coisa difícil, é doído para muitos, não é? E tá lá, né? Cuidando de si. Sim. Gente, olha, 5h30. Boa. Bom, Emily, eu queria que você falasse pra gente do seu instituto, do seu trabalho, que eu tenho uma admiração grande, eu acho que é um trabalho bem legal, inovador, né? Eu acho que é inovador, assim, a forma como você olha para o idoso, a forma como você cuida do idoso, da idosa. A gente não sabe, né? Pode ser que daqui a pouco sou eu. Ela é bem mais nova do que eu. Eu dou um trabalho. O Instituto é uma empresa especializada hoje, né, na saúde do idoso. Então, a gente foi crescendo na cidade de Campinas, mas a gente já está em toda a região metropolitana, né? Estamos aqui em Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Paulínia. Então, estamos dentro hoje de dezenas de casas e a gente tem os serviços que vão ser construídos mediante a cada necessidade familiar. Então, essa é a missão, né? Levar um serviço de qualidade, com segurança e que possa ter essa transparência com o familiar, que muitas vezes não pode estar ali dentro daquela casa, que gostaria muito de estar ali, executando esse serviço, cuidando desse pai, dessa mãe, mas não pode, né? Por diversos motivos. E aí a gente, né? Hoje a gente chegou numa expertise muito diferenciada, né? Sou suspeita para falar, mas hoje a gente tem uma expertise muito diferenciada, com profissionais super legais, assim, né? Ajudando a gente a construir tudo isso. E é isso, assim, a personalização que a gente consegue levar para cada casa faz com que aquele cuidado flua, né, melhor, que a família se sinta acolhida, tranquila. E hoje a gente tem várias plataformas para nos trazer, né, ainda mais segurança, proteção, né, sigilo. Então, a gente tem criado aí
uma atmosfera de coisas para cada vez mais, né, levar esse cuidado de qualidade aí para dentro das casas. Então, acho que é isso. Queria fazer um adendo, porque tô dentro, mas eu tô, na verdade, mais fora, né? Eu acompanho o trabalho Me dela, ajuda a gente muito. conversa, mas olhando né, toda essa jornada que a Emily, né, desbravou, eu, de certa forma, né, trabalhei na gestão de hospital, né? Foi bem sucedido, digamos assim, na parte médica, né? Mas o ato de empreender, ele é muito difícil, né? Tem que ter muita coragem, muita garra e muita firmeza no propósito. Isso ela tem, assim. Então, eu nunca participei disso, né? Já participei de coisas desafiadoras, mas acho que nem de perto chega a essa complexidade que é empreender no Brasil, né? Toda a complexidade que isso envolve. E o cuidado, porque eu penso assim, eu estou lá no hospital, né? Se eu sou gestor de um hospital, ou de um serviço, de um restaurante, eu estou ali olhando mais ou menos o que as pessoas estão fazendo. Mas quando você coloca um prestador de serviço na casa de uma pessoa, isso não é nada trivial, é muito forte. Então tem que ter um nível de confiança no serviço gigantesco, né? E eu vejo o zelo que eles têm, porque você vai colocar um colaborador, uma pessoa, um prestador dentro da casa de uma pessoa. Né? Então, isso muda toda a dinâmica daquela família, né? Então, e o zelo que eles têm com o processo de seleção. Eu acho que, infelizmente, mas não é um dado que a gente se orgulha, mas mostra o cuidado delas, mas assim, eu acho que do processo seletivo, mais de 80%, 70% das pessoas acabam não tendo perfil para o serviço que o Instituto acredita que a gente desenhou. Não são pessoas ruins, né? Mas mostra realmente esse zelo de colocar um profissional preparado e lógico, né? O trabalho só começa depois que você... o trabalho não termina quando você seleciona aquela pessoa. Depois tem todo o monitoramento. E outra coisa que eu acho fantástico do Instituto começou com a Emily, né? Hoje as executivas, né? São só executivas. Só mulheres. Só mulheres. 100% dessas parceiras, né? Que estão na casa dos clientes são mulheres, né? Então você pega o impacto que o Instituto gera, não só nos clientes, né? Que tem o Instituto como um apoio, uma empresa ali segura que eles possam confiar que vai prestar um bom serviço e prontamente está ali disponível para resolver os problemas que surgem, porque surgem. O impacto na vida dessas cuidadoras. Então você pega uns relatos, eu participei recentemente de um evento que foi do Dia das Mulheres, né? Até fiquei meio assim, falou, vou lá eu falar, mas tudo bem. A gente convidou para falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, né? E assim, os relatos que vieram de lá, tem gente que está fazendo faculdade graças ao Instituto. Teve cuidadora que o marido foi embora, deixou ela com o filho e está estudando. Tem outra que tem um marido, e novamente esse papel do cuidado das mulheres, né? E o marido, né, diabético, grave, amputado, e ela que sustenta a casa, cuida dos filhos, graças ao Instituto. E a gente vê que essa questão de cuidar, né, da empresa da Emily, do negócio, abrange de uma forma muito ampla o sentido dessa palavra, entendeu? Então, o propósito é muito nobre. Então... E você sabe que você está falando, eu estou pensando aqui, né? Você coloca uma outra mulher dentro da casa de uma mulher veja que coisa, né? É uma rede. Mas até o conflito mesmo, né? De algumas mulheres que passam a ter, não querem, olha só, hein, não querem ter a dependência da filha, não querem perder a autonomia. Olha como tem que ter todo um jogo de cintura ali para conversar, para é uma sistemática super. É uma dinâmica bem diferente, né? Eu acho eu acho que é uma tendência, eu acho que hoje em dia você deixar o idoso em casa é a melhor coisa. Sim. Né? Enquanto há condição. Sim. Enquanto a condição, com certeza, é o melhor local. Estar. Sem dúvidas. E você estava me perguntando, né? A gente, como mulher, né? A gente assume esse papel, a gente tem que conquistar alguns espaços, que não é muito fácil, né? E essa questão de ser empreendedora, a gente fica um pouco solitária também, são muitas coisas para fazer, muitas decisões, o tempo todo decisão. E
ter essa rede de apoio junto comigo, que são mulheres que, né, estão ali num propósito, nessa missão de cuidado. Então, isso, com certeza, hoje faz toda a diferença para o Instituto estar onde está, né? A gente seleciona muito bem as pessoas e essas pessoas fazem a diferença lá dentro, conseguem reproduzir o que a gente acredita, levar a nossa missão, o nosso propósito, né? E em casa eu tenho um professor, então, que me ajuda, me faz cada dia... Mas olha que parceria boa, né? Parceria boa. Com certeza. Muito. Agrega demais e assim, graças a Deus a gente está avançando muito positivamente aí para levar esse serviço, ser acessível para mais pessoas também. Uma dica para essas famílias que, né, estão ou vão passar pelo envelhecimento dos pais. Eu acho que um pouco de tudo que a gente falou aqui, né, é ter essa rede de apoio por perto, saber quem são os profissionais que pode contar. Ah, mas eu não estou precisando agora, mas já vai olhando, já vai entendendo, conversa com atenção, né, queira saber como que vocês precisam, né, quais profissionais vocês podem contar. E se já está passando por um momento dessa doação, desse cuidado dentro de casa, de curtir, né, esse momento. Ele não vai ser para sempre, né? É um momento que alguém está precisando de você. E se a gente está aqui, se a gente não for servir o próximo, acho que não faz muito sentido a gente estar aqui, né? Eu acredito muito nisso. Então, ali dentro daquele espaço, né, daquela casa que você está fornecendo esse cuidado para esse pai e para essa mãe, fazer com muita dedicação, né? Fazer com muita entrega, servir com muito capricho, né? De coração mesmo. E que eu acho que vale a pena. No fim, acho que vale a pena com certeza. Passa seu contato para as pessoas, não é? Se alguém precisar, se alguém quiser saber mais sobre o Instituto, pegar informações mesmo, né? Sim, passe seu contato, deixe aqui. A gente tem um Instagram que é muito legal, a gente sempre coloca conteúdos muito interessantes ali, né? Dicas o tempo todo. Então, @Instituto Anziano. E aí, eu sou Emily Ragazzi, meu telefone 19 993 36 9884. E eu estou à disposição. Se precisar, a gente não quer falar sobre o serviço, a gente quer tirar uma dúvida. A gente está aqui para agregar no que a gente puder. Ai, gente, muito bom. Gente, vocês gostaram? Eu adorei. Adorei mesmo. Achei que foi uma conversa super boa, umas informações importantíssimas para que a gente possa refletir sobre essa nossa trajetória, né? O que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso objetivo, como nós queremos levar a vida e como nós queremos que ela termine, porque ela vai terminar. Exatamente. Essa é uma grande realidade. Eu sou Esther Sartori, psicopedagoga. Você vai me encontrar aqui no canal do YouTube, Preocupações de Mãe. No Instagram, também tô lá, que nem a Emily. No Instagram, @Preocupações de Mãe. E assim, foi um prazer receber vocês aqui. Foi um papo super gostoso. Eu acho que a gente conseguiu trazer informação boa, as pessoas vão poder entender um pouquinho mais. É pena, em 1 hora a gente não consegue falar muita coisa, não é? Mas assim, está convidada para o próximo. A gente vai montar agora o nosso novo programa, que é o... Esqueci. tá na incubadora. Ai, porque ele vai começar, chama Sala é Nossa. A gente vai abrir um novo caminho que chama Sala é Nossa. Aí a gente vai ter uma outra configuração, trazendo mais pessoas com conhecimentos diferentes para poder fazer um debate gostoso, para poder trazer informação, né, de vários pensamentos, enfim. Bacana. E está convidada. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que tudo que a gente falou aqui vai agregar, né? Um pouquinho de cada tema, já dá para construir aí uma nova caminhada aí bem rumo à qualidade de vida, com certeza, bem diferente. Então vamos lá, gente, muito obrigada. Quarta-feira a gente está no ar com todas as informações. Aliás, toda quarta-feira, né? Quarta-feira é o dia. Muito obrigada por nos ouvirem. Até mais. Vamos lá.